E hoje tem chumbo grosso aqui na bancada com a gente, Fábio Manzano. É bom lembrar, Fabinho, que com relação ao aumento no número de cadeiras, vocês haviam, através de uma ação popular, conseguido com que esse número baixasse ou mantivesse nos 13, né, as 13 cadeiras. E os vereadores tinham aprovado 19. E agora essa liminar passou a valer através de uma sentença que foi proferida pelo juiz de Catanduva. Exatamente isso, Marcos. Bom, boa noite a todos os nossos internautas, os ouvintes, aos telespectadores. Então, é exatamente isso, Marcos. Nós tínhamos, né, Catanduva conseguiu, através de uma ação popular, que fosse suspenso aquele aumento feito pela Câmara de Vereadores. De 13 para 19. Para 19, o número de cadeiras. Para a próxima legislatura, então não era imediato. 2025. Mas um dos argumentos era que a gente não poderia ter gastos com gabinetes, com equipamentos, com, enfim, uma reforma estrutural na Câmara, né? Então, a ideia dessas pessoas que ingressaram com a ação era tentar que o Poder Judiciário se convencesse que esses gastos que seriam acarretados não só com o número de vereadores, o salário desses vereadores, né, os subsídios desses vereadores, mas sim com mais 2 assessores por vereador, mais gabinete, mais antessalas, mais computadores, mais telefones, enfim, toda a estrutura que deveria ser adequada para receber esses novos 19 vereadores ao invés dos atuais 13, que o judiciário se convencesse que isso seria um impacto, né, um prejuízo muito grande ao erário. Então foi concedida lá atrás uma liminar, ou seja, uma decisão que ela não é definitiva. Já estava valendo as 13 cadeiras, né? Isso, então ficou suspenso esse novo decreto que foi feito, que aumentava de 13 para 19, e agora o excelentíssimo doutor Lucas Figueiredo Alves da Silva transformou, depois aí de colher as provas... Juiz de primeira instância, aqui de Catanduva, transformou essa medida liminar em uma decisão definitiva de primeira instância. Ou seja, o que é isso, né? Cabe recurso para os tribunais superiores. Então, nesse momento, inclusive, o juiz pede para que seja oficiado tanto o juiz eleitoral, para que não faça nenhuma mudança aí nas urnas eletrônicas, em todo o sistema eleitoral, e também o Procurador-Geral de Justiça para que aprecie, para que ele leia os fundamentos e decida, inclusive, se houve alguma inconstitucionalidade na mudança que proporcionou o aumento desse número de vereadores, seja a mudança na lei orgânica ou na própria expedição do decreto legislativo, que foi aí uma consequência dessa alteração na lei orgânica. Vale lembrar, Marcão, que foi retirado da lei orgânica um trâmite mais transparente para esse tipo de alteração. Anteriormente, era necessário, por exemplo, que a OAB fosse convidada para audiência pública quando se quisesse alterar o número de vereadores. E aí, então... Seria uma convocação até da própria Câmara, até para uma audiência pública que a população participasse. Tivesse acesso. Exato. E aí, então, foi colocado tudo isso, quer dizer, mudaram o trâmite, restringiram essa necessidade de publicidade e foi atacado isso, e agora saiu essa sentença em primeira instância, mas não mais em caráter liminar e sim definitivo. Marco, você acredita que os vereadores ou a Câmara Municipal, tomando conhecimento dessa sentença, eles vão recorrer? E se você acredita, o prazo que eles teriam para entrar com recurso? Veja, Marco, o recurso ele é um instrumento que pode ser utilizado, obviamente, né? Nem sempre num processo as partes concordam. E quando elas discordam de alguma situação, os recursos estão aí para serem utilizados, obviamente, né? O que a gente espera aí de uma forma bem singela, e aí eu acho que pelo sentimento que nós vemos aí na população, é que os vereadores vejam as manifestações, né, os anseios da população e
talvez se conscientizem em não fazer novos movimentos para aumentar esse número de vereadores. Então, se a gente fizer aí uma enquete com a população de Catanduva, uma ampla maioria, né, pelo menos é o que nós percebemos, é contra esse aumento de vereadores, né, de 13 para 19. Aí uns podem perguntar, poxa, mas e um meio termo aí, os 17? Né? Veja, por mais que na atual conjuntura... Fica afastada até a possibilidade de 17. Veja... Diante dessa sentença. A sentença, ela fala que fica proibido qualquer ação tendente a modificar o número de 13. Tá? Então, ao meu ver, e aí depende de uma interpretação também do jurídico da casa, para não ter nenhum problema de alegar descumprimento de sentença, acarretar alguma multa, etc., né? Que primeiro tem que ser resolvida essa questão que, em primeira instância, já ficou decidida a favor aí dos anseios, entre aspas, da população. Né? Então, veja, acho até... Né? Se eu fosse o advogado da Câmara, né? Ou se eu tivesse que aconselhar ao presidente, à mesa diretora da Câmara, eu não aconselharia para fazer qualquer movimento que seja no sentido de aumentar este número de 13 para que seja 17. Porque se você pegar a Constituição Federal... Você acha que seria uma ação impopular? Não, impopular com certeza, mas ela seria uma ação arriscada pelos termos que ficaram consignados na sentença. Então o juiz, quando fez a sentença, ele fala exatamente isso. Olha, devendo para todos os efeitos permanecer o número de 13 vereadores, ficando proibidas a realização de despesas, as contratações e ou efetivação de qualquer outro ato relacionado ao aumento de número de vereadores. Por exemplo, aqueles mencionados na inicial, reformas, ampliações, adequações da Casa Legislativa. Então, o magistrado entendeu que deve ser respeitado o número de 13 até que essa decisão aí percorra todos os recursos necessários. Tá? De forma bastante até imparcial, Marco, o que nós temos visto em Catanduva é muito salutar, né? Nós vimos também um descontentamento, por exemplo, no aumento dos subsídios, dos salários dos vereadores em Rio Preto. Né? E lá a população não conseguiu, ou não teve como, ou não se viabilizou uma mobilização tal como aconteceu aqui. Então isso realmente é uma demonstração de uma maturidade democrática muito grande. Né? Nós estamos vendo agora, por exemplo, essa mobilização toda aí contra uma declaração do prefeito com relação a não retirar os trilhos do centro da cidade. Ontem, inclusive, pude presenciar o Carlinhos Ribeiro, né, um técnico da área, explanando aí a sua opinião. Então, em Catanduva, nós estamos realmente... maduros com relação a tentar... Estamos avançando com relação a essa democracia. Né? Por mais que alguns entendam que isso pode soar como uma política, uma politicagem, eu acho que a gente tem que, num determinado momento, parar, analisar os temas relevantes para a cidade e aí sim se manifestar sobre esses temas. Né? Com relação, inclusive, aos trilhos do trem, os próprios vereadores, inclusive da base aliada, alguns deles, salvo engano, já declararam serem contrários à manutenção desse trilho e à não aplicação dos recursos para retirada do centro da cidade. Então, esse é um exemplo de maturidade democrática muito grande. Catanduva pode se orgulhar desses movimentos, né, e dessas ações, não só ações judiciais, mas também ações de todas as naturezas. Cidadania. Né? Ações de cidadania focadas num determinado tema. E também, se eu pudesse dar aqui o meu parecer, eu acho que a população... ela começa a ver temas relevantes, né? E a gente tem que tirar aquela pecha, né? Mas o Marco fala do Conecta, é amigo do Fábio, porque o Fábio está na bancada com ele. Não, a gente tem que analisar posições em determinados temas, né?
E nesse sentido, a gente escolhe e tira a conclusão de qual é o melhor caminho a ser percorrido. E no caso do aumento ou a permanência do número de vereadores, muitas pessoas se manifestaram a favor da manutenção desse número de vereadores. O que o município tem visto é um asfalto deteriorado, a falta de manutenções em prédios públicos. Se você pegar, por exemplo, ali a Secretaria de Educação carece de uma reforma, de uma pintura, tem os seus muros pintados, a gente tem a necessidade aí de concluir algumas obras. Enfim, a gente tem N dificuldades e a população já deu o seu recado de que esse aumento no número de vereadores e o aumento de gastos, principalmente, na Câmara Municipal de Catanduva, nesse momento não é bem-vinda e a população se levantou contra isso. Então, também no tema dos trilhos do trem, esse inconformismo das ruas também esteve presente e eu acho que isso transparece que Catanduva vive uma fase muito boa em termos de democracia e em termos até de cidadania, exercício da cidadania, Marcos. Muito bem, Fábio. Sempre que houver um fato relevante, como o apresentado aqui hoje, né, o Jornal Conecta trará aqui o chumbo grosso. É isso aí. Eu agradeço a sua participação. Eu agradeço aos telespectadores, agradeço você, Marco, e estamos aí à disposição.